Salário do sócio. Então, dúvida cruel, né? Quanto mais, melhor. Tem que cuidar alguns aspectos aí, tá? Então é o seguinte, muitas vezes se tem a seguinte interpretação. Pago todas as contas, faço uma reserva, deixo a empresa com uma saúde legal financeiramente, para investimentos, para melhorias, né? E o restante eu faço como retirada. Bom, tem que se observar, né? Principalmente se é uma sociedade, quando se trata de sociedade, né? Tem mais de uma pessoa que tenham interesses diretos nessa empresa. Então, o que a gente aconselha? A fazer a seguinte análise, tá? Quanto que um profissional que exerça a atividade que eu, sócio, vou ter nessa empresa, quanto que esse profissional receberia de salário, né? Ah, eu vou ser um diretor financeiro na minha empresa. E um diretor financeiro recebe um salário no mercado na faixa de uns R$ 5.000, tá? Eu receberia no mercado, se fosse me candidatar a um emprego formal, R$ 5.000. Então, o meu salário como sócio tem que ser R$ 5.000. O ter que ser, né, essa condição, ela é muito arriscada, né? Não necessariamente tem que ser, tá? Tem que se combinar para não acontecer disparidade, né? A gente tem que primeiro também pensar na seguinte situação, tá? Empresas são investimentos. Então, quando se abre uma empresa, se abre um negócio e se aporta valores, se aporta um capital para investir nessa empresa, aquele capital vai trabalhar para nós, né? Então, por exemplo, pode ter o sócio investidor, pode ter o sócio administrador, que é aquele que vai trabalhar, vai elaborar pela empresa, né? E esse sócio investidor vai ter uma remuneração sobre o investimento dele. E o sócio que vai executar a tarefa, que vai trabalhar, além de ter uma remuneração sobre o investimento dele, vai ter uma remuneração sobre o trabalho dele nessa empresa. E essa remuneração que é o ponto X da questão. Quanto que eu devo receber? Quanto que deve ser o meu salário? Né? Então se faz esse estudo de qual seria um valor justo de mercado e tem de se aplicar à realidade da empresa. Talvez sendo uma margem um pouco maior, talvez sendo uma margem um pouco menor, né? Mas cuidar para não ter disparidade. Já tive situações que eu presenciei em reuniões de sócio que tinham disparidades bem expressivas, né? Atividades semelhantes deles, mas disparidades de prolabores, de retiradas que não condiziam, né? Ou muitas vezes assim, a gente vai ter uma retirada bem menor do que esses R$ 5.000 hipotéticos ali, né? Teria uma retirada de R$ 3.000. E o restante seria rendimentos da empresa, seriam sobras de distribuição de dividendos, de lucros e tudo mais. Só que tem que ficar bem claro nesse acordo entre os acionistas essas condições. Porque muitas vezes tu tem um sócio que está trabalhando nessa empresa, que tem interesses em comum, por isso que é sócio, né? Mas que não está bem alinhado, que não está sabendo, ou talvez não foi esclarecido para essa pessoa essas condições. E nesse mesmo momento, esse sócio que não está tão esclarecido percebe, às vezes, funcionário com valores de rendimentos maiores que o dele, né? E aí vem as diferenças, aí vem os problemas futuros. Então, assim, quanto que um sócio deve ganhar? Qual é o salário ideal de um sócio, né? Eu entendo que tem que se analisar perfil profissional, né, capacidades, tentar se alinhar com o valor de mercado de um profissional qualificado, que, né, uma vaga disponível no mercado, para tentar alinhar esses valores. E principalmente, além de bater valores, X remuneração, tem que alinhar estratégias e posicionamentos, tá? Alinhar pensamentos e diretrizes destes sócios, tá? Tem que estar bem claro. Ó, nós vamos receber no primeiro ano da empresa R$ 3.000 para todos os sócios, todos vão se dedicar X% do seu tempo, tantas horas do seu tempo.
Ah, mas eu tenho, enfim, relações comerciais e eu não preciso estar tantas horas na empresa. Gente, faz esse alinhamento, né? Daqui a pouco um sócio operacional que tem que estar dentro da operação, sim, ele tem que se dedicar 40 horas por semana, né? Sim, ele tem que se dedicar de segunda a sexta-feira. Daqui a pouco um sócio mais estratégico, digo assim, com comercial talvez, ou enfim, né, mais técnico, talvez ele não tenha que ficar tantas horas dentro da empresa. Ou talvez sim, seja um quesito obrigatório, ele ficar X horas dentro da empresa, né? Mas conversem, alinhem esses detalhes, porque senão depois lá no financeiro, na hora de fazer suas retiradas, ali vai dar diferença, tá? Então, salário de sócio, quanto tem que ser? Tenta pegar um valor justo de mercado, alinhar para a realidade da tua empresa e sempre pensando assim, além do salário, que é o trabalho, as empresas são investimentos. Então você investe tempo, você investe dinheiro, você investe capital, patrimônio, várias coisas quando tem essa relação de sociedade. Coloca isso na balança. Até que ponto eu preciso de um rendimento justo para compensar esse investimento que eu fiz? Qual é esse rendimento justo, né? Qual é o salário? O salário é aquilo do meu fruto do meu trabalho, mas eu coloquei X horas, um conhecimento que eu tive na minha faculdade de X anos, mais um conhecimento técnico que eu obtive numa viagem, num trabalho no exterior, enfim, quanto que tu quer te remunerar nisso? Isso seria questão daí de investimento. Investimento do capital que você fez, tanto monetário quanto intelectual. Fora isso, também tem o trabalho, né? As tarefas, o dia a dia, tá? Então, mais do que bater valores, tem que alinhar expectativas, certo? Muito obrigado, grande abraço, até mais.